Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui o nosso pré-jogo da partida entre Coritiba e Chapecoense, que acontece nesse sábado no Couto Pereira, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coxa, que não entra em campo há um bom tempo, a última vez foi contra o Cruzeiro, derrota também em casa. Então no vídeo de hoje falar tudo sobre esse jogo contra a Chape, sempre lembrando que se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. No momento da gravação desse vídeo estamos com 822 inscritos, a meta é chegar aos 1.000 inscritos. Então, antes de falar aí da rodada do Campeonato Brasileiro, do jogo em si, fazer um resumo do que aconteceu aí nos últimos dias. Coxa teve aí mais de uma semana de intervalo entre o jogo contra o Cruzeiro e esse jogo que vai acontecer contra a Chape. Eu, pelo menos, esperava movimentação, era um período interessante, algumas equipes jogando aí as oitavas de final da Copa do Brasil, e o Coritiba de sangue doce, podendo só treinar, olhar o mercado de transferências. E o que vimos do Coxa nesse período? Nada. O Coritiba não fez nada nesses dias de intervalo, não contratou ninguém, não tivemos nada. Você assim analisa o noticiário do Coritiba, não aconteceu nada, só coisas ruins, né? E eu achei que até esse período que poderia ser bom para a gente ir atrás de reforços acabou sendo ruim, porque nós aí estamos aí há 7, 8 dias com uma derrota nas costas, bateu o desespero na torcida, né? Essa sequência negativa de jogos, caiu a real em muita gente que não tinha percebido ainda a dificuldade do ano, a dificuldade da sequência e aquela posição enganosa que nós estávamos no campeonato, a 7ª colocação, que passamos a Copa do Mundo inteira naquela 7ª colocação, que estava enganando demais e estava servindo até de muleta para a diretoria. Esse engano, essa mentira que era a 7ª colocação, acabou. Acho que agora todo mundo caiu na real, pelo menos o torcedor. Como eu falei, a sensação agora até que eu vejo até um desespero de boa parte da torcida, porque caiu a ficha, né? E infelizmente, para mim, a impressão é que dá que não caiu a ficha para a diretoria, porque a impressão que dá é que está tudo bem, o tempo passa, não acontece nada, não tem nenhuma especulação de reforço, não tem nenhuma movimentação de mercado. E passou mais uma semana, se chegar um reforço para o jogo, contra a Chape já não tem mais jeito, obviamente, mas para o próximo jogo, talvez já não dê tempo também, e vai passando partidas e continuamos com as lacunas no elenco. Centroavante, eu acho que já não tem mais nenhuma esperança que chegue. Primeiro volante, que era a necessidade assim mais iminente, nada também. E vamos com o elenco que a gente tem. Saiu o Alisson, saiu o William Oliveira, e de noticiário do Coxa que tivemos nesses pouco mais de 7, 8 dias. A lesão do Pedro Rangel, uma lesão até certo ponto grave. Sorte nossa que o Morisco já voltou e o Rangel estava no banco. Ainda assim, se acontece alguma coisa com o Morisco, a gente vai ter que ir com o Kehler. Então, situação complicada. Vamos torcer que o Morisco não aconteça nada, que não esteja suspenso nem nada, que a gente consiga ir com ele até o Rangel voltar e retomar a posição de reserva. Além disso, tivemos a questão do CT, que veio à tona, que não liberaram as licenças ambientais, o Coritiba não conseguiu, a SAF não conseguiu, e já estão de olho em outros planos para o CT. Então, o que podia ser aí uma semana de contratações, de tentar levantar o ânimo, foi uma semana só de notícias ruins e de ausência de notícias, né? Eu realmente esperava que tivéssemos pelo menos especulações de reforços e nada. Assim, uma inércia do Coritiba, e parece que está tudo bem. Se a ficha já caiu para o torcedor, eu acho que ali para a diretoria ainda não caiu, eles acham que esse elenco vai dar conta. Esperamos que eles estejam certos e a gente esteja errado, né? Mas vamos falar então dessa rodada do Campeonato Brasileiro e depois falar mais sobre a partida entre Coritiba e Chapecoense. A rodada começa nesse sábado, 4 da tarde, com um jogo entre Grêmio e São Paulo. O Grêmio está abaixo do Coritiba. Eu sempre reitero que não vejo o Grêmio brigando lá embaixo, mas se bobear eles podem ficar, né? Mas o ponto que eu sempre bato em relação ao Grêmio é que eles têm um centroavante, algo que a gente não tem. E isso pode fazer com que eles arranjem os pontos suficientes para escapar do rebaixamento. Remo e Atlético Mineiro, o Galo já passou o Coxa, né? Então que vença o Remo. O Remo aí foi eliminado na Copa do Brasil para o Santos, e o Galo se classificou contra o Juventude, uma bobagem de Juventude no último lance da partida. Coritiba e Chapecoense, 8h30 da noite. Vamos falar mais adiante. E às 9h, Botafogo e Fluminense.
No domingo temos Cruzeiro e Mirassol, imagino que no Mineirão, jogo que o único resultado interessante é uma vitória do Cruzeiro, segurar o Mirassol querendo reagir. Às 16 horas, Palmeiras e Inter, vitória do Palmeiras é o resultado que nos interessa, Palmeiras que dispare mais do que já está disparado na tabela. Ao mesmo horário, no domingo, Bahia e Vasco, uma vitória do Bahia seria o mais interessante. Red Bull Bragantino e Corinthians às 18h30, um jogo que pouco nos interessa. 18h30, Santos e Atlético Paranaense. O Santos se classificou contra o Remo na Copa do Brasil. Jogo difícil, o Atlético Paranaense, pelo que eu me lembre, foi eliminado pelo Vitória, né? Teve ali um jogo um pouco mais complicado para eles. O jogo ali, se a gente for analisar a questão da classificação, seria melhor uma derrota do Santos. Mas como para a gente é inviável esperar, torcer por esse resultado, que o Santos vença e a gente que faça a nossa parte. Né? Uma hora o Coritiba tem que fazer a sua parte também, não dá só para ficar torcendo contra os outros nesse Campeonato Brasileiro. E às 19h30, Flamengo e Vitória no Maracanã. Aí uma vitória do Flamengo. O Vitória já fez a sua parte durante a semana, acho que eles já estão felizes o suficiente, podem perder essa partida. E pro Coritiba seria mais interessante uma derrota do time baiano. Com isso, vamos ver a classificação. Palmeiras disparado no primeiro lugar, Flamengo segundo, Atlético Paranaense terceiro, Fluminense o quarto lugar. Aí, se até pouco tempo atrás a gente olhava até ali para essa parte da tabela, hoje em dia já está assim, é muito distante da realidade do Coritiba. Né? O Bahia, até alguns jogos atrás, estava empatado com o Coritiba. Né? Bragantino, sexto lugar, e a gente só vê ali equipes com desempenho recente muito bom. Bahia e Bragantino não perderam nas últimas 5 partidas. Cruzeiro reagindo, foi o nosso último adversário. Botafogo também reagindo, 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Corinthians também reagindo, sem derrota nos últimos 5 jogos. Galo, 3 vitórias nas últimas 5 partidas. Cruzeiro, sétimo lugar. Botafogo, oitavo. Corinthians, nono. E Galo, o 10º colocado. E aí chega o Coritiba. Agora nós estamos na segunda parte da tabela de classificação no Campeonato Brasileiro. Graças aos últimos 4 jogos, a derrota para o Flamengo na última partida pré-Copa do Mundo. Aí voltamos contra o Palmeiras, derrota. Empate contra o Bragantino e derrota contra o Cruzeiro. Temos que reconhecer que foi uma sequência muito difícil. Se for juntar ali os 2 turnos, uma coisa corrida, eu acho que não tem nenhum período do campeonato com uma sequência de jogos tão difícil quanto foi essa sequência com Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Cruzeiro. E o desempenho foi o pior possível, né? 3 derrotas e um empate. Então, agora vem um momento que a gente imagina que o Coritiba tem que reagir e que foi o momento que o Coritiba pontuou no primeiro turno também. Coxa, então, 11º com 27 pontos. Ainda é uma posição muito, entre aspas, confortável, né? Porque a gente vê ali as R são 5 pontos de diferença, mas já são times com um jogo a menos. Então ainda tem uma distância, mas que pode ficar bem desconfortável. 12º São Paulo com 26 pontos. São Paulo em uma sequência muito ruim, 5 jogos sem vencer. Vitória, que é um time que pontua muito em casa, mas no passado recente, 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Mirassol reagindo. Mirassol estava lá embaixo, disparou, já está fora da zona de rebaixamento, 14º com 23 pontos, 3 vitórias nos últimos 5 jogos. O Santos aí com uma vitória em 5 jogos, 15º com 22 pontos. Ali, do Mirassol para baixo, são equipes que a gente vê uma distância do Coritiba. Né? Coritiba para o Mirassol já são 4 pontos de distância, mas tem muito time ali com 20 jogos, um jogo a menos que o Coxa. Então, Coritiba tem que ganhar da Chapecoense, não tem negociação, depois falar mais especificamente sobre a partida, mas aqui já serve para a gente se situar em como está a situação no Campeonato Brasileiro. O Inter, no Campeonato Brasileiro,
está aí em 5 jogos, vinha de 4 derrotas, empatou a última partida contra o Flamengo, uma partida que jogou até bem, dentro do que é possível, e aí veio uma classificação contra o Corinthians na Copa do Brasil, que vai dar um ânimo para o Internacional. Então o Inter está com bateria recarregada, e é bom ficar de olho nisso. E ali a mesma pontuação do Grêmio, a dupla Grenal, 16ª e 17ª colocação. Nesse momento, o Grêmio na ZR, o Grêmio com uma vitória só nos últimos 5 jogos. Já falei o que eu acho do Grêmio. Vasco, 18º com 21 pontos, sequência terrível do Vasco, com 4 derrotas e depois teve um empate. Só que o Vasco, ao contrário do Coritiba, está se reforçando. Provavelmente é o time que está mais se mexendo no mercado, vai confirmar agora o Sousa, volante do Racing. Teve o rolo aí, uma dificuldade para confirmar, mas a contratação foi para frente e é justamente na posição que a gente precisaria, que é de primeiro volante. Então o Vasco, se nada sair ali do roteiro, o Vasco vai reagir. E tendo tanta gente para reagir, vai ter gente que vai ter que entrar lá embaixo. E aí eu acho que começa a esquentar a chapa do Coritiba, tá? Porque o Coritiba, eu vejo muita tranquilidade, muita confiança no trabalho, nos processos e pouco senso de urgência. O Coritiba está muito tranquilo, a diretoria, a comissão técnica, está todo mundo muito confiante naquilo que vem sendo feito. Eu não tenho essa confiança toda e eu vejo assim muitos problemas para o Coritiba. Só fechando a classificação, o Remo 19º, com 21 pontos em 21 jogos, só que venceu 2 dos últimos 5, né? É um desempenho recente melhor que o do Coritiba. Só que é uma distância muito grande em relação ao nosso referencial, que é o Coxa, né? 6 pontos de diferença para uma equipe que está lá embaixo. É bastante coisa. E a Chape, que é o nosso adversário desse sábado, com 10 pontos em 20 jogos, Chape já rebaixada. É só confirmar esse rebaixamento. Ainda assim teremos problemas para o confronto desse sábado no Couto Pereira. Passando mais especificamente a Coritiba e Chapecoense. Coxa só venceu um jogo dos últimos 5, foi contra o Bahia, faz muito tempo, aí 2 meses e meio que a gente não lembra o que é vencer uma partida. Depois tivemos Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Cruzeiro, pegamos a Chape e depois visitamos o São Paulo. Chapecoense, uma sequência terrível, né? É o pior time do campeonato. Perdeu de 2-1 para o Cruzeiro, dando trabalho. Perdeu de 1-0 para o Palmeiras, dando trabalho. Perdeu de 2-0 para o Bahia, dificultando as coisas para o Bahia. Aí veio uma goleada para o Flamengo. Empatou com o Santos na Vila Belmiro em um jogo que, assim, uma arbitragem terrível. A Chape ia ganhar esse jogo. E inventaram um pênalti para o Santos, né? Enfim, 2-2. E agora tivemos, eu deixei ali do lado, os 2 últimos jogos da Chape pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro. 0-0 em Chapecó e 2-0 uma derrota no Mineirão. Esse 2-0 estava assim, um jogo muito difícil, muito amarrado. E aí teve o gol do Cruzeiro, a expulsão, e ali facilitou um pouquinho, mas nada demais também. Continuou sendo um jogo muito difícil. Tudo isso para dizer, a Chapecoense é a lanterna, pouquíssimos pontos, venceu só uma partida no Campeonato Brasileiro e está dificultando para todo mundo. Perde, mas são jogos muito difíceis. E está dificultando para todo mundo, se está fazendo ali jogos encardidos, imagine o que eles vão fazer contra o Coritiba, que tem 3 vitórias em casa no Campeonato Brasileiro. É uma dificuldade desgraçada para jogar em casa. É um time que não tem criação, que não tem saída de bola, que foi montado exclusivamente para jogar longe do Couto Pereira. Então, quem está esperando facilidade para o jogo desse sábado, é bom tirar o cavalinho da chuva, porque vai ter que ser algo muito fora da curva para o Coritiba vencer com facilidade esse jogo, para esse jogo ter um desenrolar tranquilo. E para isso acontecer, vai ter que sair um gol no começo, vai ter que sair um jogador adversário expulso. É o único cenário em que a gente pode ter um jogo mais tranquilo. No mais, vai ser um jogo muito complicado contra a Chapecoense. Eu separei aqui, antes de falar das escalações, das prováveis equipes, algumas estatísticas que eu peguei no perfil DataFoot,
Equipes com menos finalizações no campeonato, estamos na liderança. É a equipe que menos finalizou no Campeonato Brasileiro, 10,7 por jogo. Depois temos Vitória, Grêmio, Corinthians e São Paulo. Isso é algo que a gente consegue perceber durante as partidas, né? O Coritiba às vezes até consegue rondar a área, mas a gente termina o jogo assim e pensa o que o Coritiba fez de fato nesse jogo. Muitas vezes é nada, assim. O goleiro adversário trabalha muito pouco, é muito chute a gol, e a estatística está aí para provar que a nossa impressão não estava errada. Só que além de ser a equipe que menos finalizou, é a equipe que mais deixa o adversário finalizar. Sofreu em média 17 finalizações por jogo. A gente é mais bombardeado do que a própria Chapecoense. Está quase igual ali o desempenho, né? Mas se a gente for olhar para o 18º, já tem um salto bem grande. E o que a gente pode tirar disso? Primeiro, ali na equipe com menos finalizações. É uma equipe que chega muito pouco, porque tem laterais que não avançam, tem 2 volantes que não criam, tudo nas costas do Josué. Quando tem o Ronier junto, ainda tem o Ronier para dividir, mas consegue chegar muito pouco à área do adversário. E os nossos atacantes são atacantes que não têm como característica pegar a bola e finalizar. O Ronier está finalizando muito pouco, o Pedro Rocha está perdido, o Breno Lopes é um cara que precisa do espaço, então acaba finalizando muito pouco e isso se reflete nas estatísticas. E como não vão contratar, vai ser esse o cenário até o fim do ano. Não tem milagre no futebol. Se você tem um problema, tem jogadores com determinadas características e você não contrata, esse é o teu cenário para o resto do ano. E vai ser assim no Coritiba e não vão contratar. É possível escapar? É possível vencer mais? Essa equipe já mostrou que tem potencial, principalmente jogando fora de casa, que é o cenário mais favorável. E infelizmente eu acho que vai ser assim até o fim do ano. Vamos ter que arranjar pontos fora de casa. Faltam aí 17, 18 pontos. E eu conto com os 3 pontos contra a Chape, óbvio. Imagino assim a crise que vai ser no Couto Pereira, o ambiente, se não vencer a Chapecoense, meu Deus, dá até medo de imaginar o que vai acontecer no inferno que vai ser ali o ambiente do Curitiba. Se já estava ruim nesse período entre o jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra a Chape, torcedor desesperado, aquele ambiente que a gente conhece do Curitiba, né, nas fases ruins, já estava desse jeito. Se não vencer a Chape, meu amigo, vai ser difícil de aguentar. E na segunda estatística, voltando ali o quadro, a equipe com mais finalizações sofridas, voltamos a um meio-campo que cria pouco e combate mal, uma zaga que acaba ficando muito exposta, não é um time seguro como era no ano passado, até porque os adversários são muito mais qualificados, né? Você não está defendendo contra o CRB, você não está defendendo contra sei lá qual outra equipe, contra até esqueci as equipes de jogos. Contra o Criciúma, que a gente até perdeu em casa. Enfim, contra o Goiás, que é uma equipe forte. Tem jogos da Série B que a gente via no ano passado, que se o Coritiba não conseguia criar, e não conseguia criar com o Moser, mas não era ameaçado. A gente ficava com a bola, na maior parte das partidas era pouquíssimo ameaçado, porque a qualidade técnica do adversário é fraquíssima. Esse ano, se você não consegue se defender, não consegue cercar a tua área, você vai ser bombardeado. E se a gente for lembrar, os jogos do Coritiba nesse Brasileirão, tem muitos jogos que é muito fácil lembrar o bombardeio do adversário. Foi assim contra o Bragantino na primeira rodada, teve a situação da expulsão do Josué. O jogo contra o Galo no Couto Pereira foi um massacre do Galo no primeiro tempo. E se for puxar de cabeça, vai ter muito jogo que era o Pedro Rangel defendendo uma bola atrás da outra. O jogo contra o Santos na Neoquímica Arena, num lance só, teve 3 finalizações do Santos que o Rangel defende, daí a bola vai na trave, acho que alguém abafa a bola e depois o Santos chuta para fora. Então, num lance eu já consigo lembrar de 3 finalizações. Então, é uma equipe muito vulnerável. Então, não é de se surpreender, até porque a gente está jogando com a base da Série B. Se for olhar ali o time base, Morisco, Rangel, Jaci, Thiago Coser, Bruno Melo, Sebastião Gomes, Josué, Ronier,
é a base do ano passado. Então, apostaram no time que foi campeão da Série B, acharam que era o suficiente, ao que tudo indica, continuam achando, tanto que não contratam, e vai ser esse sofrimento até o fim da temporada. Então, passamos aí por estatísticas. Outra estatística que eu peguei, que são os jogadores com maior taxa de conversão nesse Campeonato Brasileiro, ali na questão de fazer os gols e comparando com os chutes. Se a gente finaliza muito pouco, felizmente temos dois jogadores que aproveitam muito bem as poucas chances que tem. O que mais aproveita é o Breno Lopes. Se a gente for ver, ele tem 8 gols no Campeonato Brasileiro, então um time que finaliza tão pouco e tem um jogador que já tem 8 gols é porque esse cara aproveita muito bem as poucas chances que tem. Ele converte 42,14% ali dos chutes que dá. E em segundo, o Lavega, que é uma impressão que eu pelo menos já tinha antes de olhar as estatísticas. O Lavega é um cara que aproveita muito as chances que tem. Muita gente acha que ele tem que ser titular, eu acho que ele tem muita utilidade no elenco, mas depois a gente vai ver ali as escalações. Eu para esse jogo contra a Chape, eu nem cogito o Lavega, mesmo eu reconhecendo a importância e mesmo estando sendo jogada na cara de todo mundo a eficiência que ele tem, né? O segundo jogador nessa relação entre chutes a gol e gols marcados. Então, temos dois jogadores que aproveitam muito bem as poucas chances que caem nos pés dele. Passamos pelas estatísticas, vamos ao provável Coritiba, que eu imagino que sem novidades. Antes, sempre deixando registrado, não temos relacionados. O Coritiba tem divulgado só os relacionados no dia do jogo. Não temos check-ins até o momento. Para mim, isso é um sinal de que tem pouco check-in, que geralmente divulgam ali com pelo menos 10, 15 mil. Até o momento que eu gravei o vídeo, Coritiba não divulgou nada a respeito de público. Sobre o time titular, Pedro Morisco no gol, já seria ele o titular. O reserva está machucado, Pedro Rangel aí aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses parado. A tendência é que o Kehler volte a ser o reserva imediato. Na lateral direita, Tinga, Thiago Kozer e Jacê dupla de zaga, Bruno Melo na lateral esquerda. Depois eu vou passar por algumas escalações alternativas. Aí eu botei o time que iniciou o jogo contra o Cruzeiro. Thiago Santos à frente da zaga, Sebastião Gomes e Josué. No ataque, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. O que eu acho que vai acontecer é essa equipe. Eu vou ficar surpreso se tiver alguma alteração. Imagino que o Seabra aposte na manutenção do elenco, entrosamento, esse tipo de coisa. Então, deixemos registrado aí o time provável titular. Algumas alternativas que eu acho que podem acontecer e algumas coisas que eu gostaria que acontecessem. Separei aqui duas equipes. A primeira, com uma manutenção ali do Morisco e do quarteto de defesa, e fiz uma mudança que é algo que já aconteceu em algumas partidas contra Palmeiras e Cruzeiro, que foi a entrada do Brian Ocampo ali na meia. Na necessidade do Coritiba atacar mais, o Seabra optou por isso. Será que num jogo em que o Coritiba vai ter que atacar, eu vejo muita pouca probabilidade da Chapecoense se jogar para cima do Coritiba e dar espaço, até porque um adversário que faça isso é burrice. Todo mundo sabe que o Coritiba só sabe jogar nas costas do adversário, precisa de campo. Você vai jogar no Couto Pereira dando aquilo que o Coritiba mais quer, então eu acho muito difícil a Chapecoense ir para cima e dar espaço para o Coxa. Com isso, imagino uma Chape recuada. O que o Coritiba precisaria nesse cenário? Ter criatividade. O que eu coloquei nessa equipe do lado esquerdo da tela? Tirei o Thiago Santos, coloquei o Sebastião Gomes como primeiro volante e o Brian Ocampo mais à frente. O resto do time igual. Acho que isso vai acontecer? Não. Eu acho que vai acontecer o time que eu mostrei no campinho agora há pouco. Mas é uma alternativa. Eu até acho mais interessante do que o time que eu imagino que vai entrar em campo, mas também não me agrada muito assim. O time que me agrada e o meu time favorito, eu deixei do lado direito. Tem muitas alternativas, muitas variações, mas eu tentei pegar aquilo que eu acho
o melhor cenário possível para um jogo contra uma equipe que é a lanterna, é a virtual rebaixada e que imagino que vai jogar fechada. Pedro Morisco, Tinga, Thiago Costa e Jaci. Até aí, tudo igual. Na lateral esquerda, eu troquei, coloquei o Felipe Jonathan, que até agora não fez absolutamente nada com a camisa do Coritiba, mas nesse cenário de partida é mais útil que o Bruno Melo. Mais um crédito para o Felipe Jonathan. Coloquei ele como lateral esquerdo nesse meu time ideal para essa partida contra a Chapecoense. À frente da zaga, eu mantive o Sebastião Gomes, Thiago Santos banco. Por característica, o Thiago Santos, por futebol, nem vem tendo atuações tão ruins assim, vem fazendo ali o feijão com arroz sem sal, né? Mas para esse cenário de jogo não faz sentido ele estar em campo. Sebastião Gomes, coloquei o Vini Paulista. O Vini Paulista volta de suspensão, coloquei ele à frente ali junto com o Sebastião Gomes e o Josué. Aí eu fiz uma alteração bastante grande no setor ofensivo. Mantive o Lucas Ronier no lado direito e coloquei o Brian Ocampo como atacante pela esquerda. Até agora ele não jogou nenhuma vez por esse lado. Essa é a posição que ele veio para jogar como um ponta esquerda. É a posição que ele se sente mais confortável. Se for olhar todas as temporadas anteriores dele no futebol espanhol, é onde ele mais jogou. Até agora ele não pisou nesse setor de gramado pelo Coritiba. Por que eu coloquei o Ocampo nesse lado do gramado? Porque analisando o desempenho dele, o pouco que ele jogou pelo Coritiba e o que eu vi em vídeos dele pelo clube anterior, ele tem ali, junto com o Ronier, eu acho que ficaria muito legal você ter dois pontas que têm características de quebrar as linhas, o drible curto, conseguir passar pelo adversário. O Breno Lopes não sabe fazer isso. A gente acompanha jogo após jogo o Breno Lopes jogando no Couto Pereira, ele bate na defesa adversária e não consegue fazer nada. Ele só consegue jogar com espaço. Então eu coloquei o Ocampo ali para a gente ter dois pontas que consigam quebrar as linhas do adversário. E no comando de ataque, eu coloquei o Breno Lopes. Por quê? Porque o Pedro Rocha não está jogando nada. Eu acho que o Breno Lopes vai ter um desempenho muito melhor. Não sei. O Breno Lopes vai se dar bem jogando como centroavante nesse cenário de jogo? Não sei. Eu coloquei ele ali só para tirar o Pedro Rocha. Tá? Outra possibilidade seria manter o Pedro Rocha, ou num cenário hipotético mais distante seria colocar o Rodrigo Rodrigues, que só fez alguns minutos desde a volta da lesão. Acho que isso não vai acontecer. Tá? O Rodrigo Rodrigues é até temerário colocar ele nesse cenário, uma chance de lesão muito alta. O que ele fez contra o Cruzeiro foi muito ruim. Tem que dar o desconto que ele estava voltando aí de 9 meses de lesão. Mas, se a gente for analisar friamente, ele perdeu todas as jogadas, não ganhou uma bola por cima, não ganhou uma bola por baixo, não sustentou uma marcação, então não existe motivo nenhum para que ele seja o escolhido para jogar. E dentre aquilo que a gente tem, nesse time ideal, na minha opinião, sobraria nas costas do Breno Lopes. E a gente já viu que o Pedro Rocha não está num bom momento, não está se encontrando. Seria testar algo diferente. Então, o meu time seria esse da direita. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês preferem o time que eu coloquei como o time mais provável. Essa segunda opção com o Ocampo no lugar do Thiago Santos recuando o Sebastião Gomes. Ou essa maluquice que eu fiz aqui no time da direita, que é o meu time favorito, e vamos para cima da Chapecoense, porque não tem como negociar esse resultado. Vai ter que criar jogadas. A gente lembra, óbvio que era um cenário muito diferente que foi o jogo do ano passado, que a Chape veio fechadinha aqui e não teve jogo. Foi um 0-0 chatíssimo, o Coritiba não criando praticamente nada. Existe uma chance que o jogo desse sábado seja parecido. Bola no pé do Coritiba. E aí, como que você vai criar com o Thiago Santos? Como que você vai criar com o Breno Lopes na esquerda, só sabendo jogar nas costas do adversário na velocidade e bater numa defesa fechada? É difícil, né? Eu acho que tem que tentar coisas diferentes. Vamos aguardar o que nos espera Fernando Seabra para esse sábado, alguns minutos antes da partida com a escalação. Quase fechando o vídeo aqui, gente, provável escalação da Chape com Anderson,
Everton, Rafael Thierry, Eduardo Doma e Bruno Pacheco, Camilo, Fernando, Max Alves, Giovanni Augusto, que a gente conhece bem, é ali a referência técnica da Chape, né? No ataque, Rubens e Marcinho, o time do Rafael Lacerda, um jogo que terá arbitragem de João Vitor Gobi, árbitro de São Paulo, não apitou ainda nenhum jogo do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro, estreia dele em jogos do Coxa. Do vídeo desse pré-jogo contra a Chape é isso. Jogo nesse sábado, 8h30 da noite no Couto Pereira. Quem não fez o check-in, faça. É difícil pedir para o torcedor, inclusive para mim, paciência, mas acho que vai ser um jogo de muita paciência. A não ser que saia um gol no começo, como eu já falei, aconteça algo muito fora da curva, tem tudo para ser assim, um jogo chato e muito amarrado. Mas não tem o que negociar. Se o Coritiba não vencer a Chapecoense, assim, vai ser alguns dias até o jogo contra São Paulo de uma crise. Assim. A crise já se instalou, como eu falei muitas vezes ao longo do vídeo, a torcida já se ligou que o que está acontecendo com o Coritiba e como vai ser o nosso restante de ano. Tem o recorte de que tivemos uma sequência de 4 jogos muito difíceis, isso a gente tem que deixar claro. É o pior recorte do Coritiba no campeonato, entre o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Cruzeiro. Enfrentamos nesses 4 jogos os 3 maiores investimentos do país, mas o desempenho foi ruim, os resultados foram piores. Agora cria uma obrigação gigantesca de pontuar nesses jogos seguintes que vem, começando pelo jogo contra a Chapecoense. Depois do apito final, voltamos com o pós-jogo, esperando, por favor, que com 3 pontos, né? Mas, então é isso, gente. Lembrando que se puder, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda bastante. O objetivo é chegar a uns 1.000 inscritos para que eu possa cada vez mais produzir conteúdos sobre o Coritiba. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.